Vamos falar um pouquinho sobre engenharias e para isso a gente recebe aqui o diretor da Faculdade de Engenharias, Arquitetura e Urbanismo da Universidade do Vale do Paraíba, Liu Yao-Shou. Tudo bem, professor? Tudo bom. Prazer em recebê-lo aqui. Obrigado pelo convite. Professor, a gente vai falar um pouquinho sobre engenharias. Por que eu já coloquei no plural, né, engenharias? Porque eu estava me explicando aqui um pouquinho antes, e, na verdade a gente não tem como entender engenharia como algo separado, né? Engenharia civil, a mecânica, elas se conversam de fato, né, professor? Sim, todas as engenharias têm um ramo em comum, né? Todos eles vêm física, química, matemática, alguns vêm biologia, e outros são direcionados um pouco mais para a parte de humanas, que é a parte de administração. Então, nesse contexto, né, se você parte tudo num ramo comum, a partir do terceiro ano eles começam a se especificar. Aí cada um vai para uma área, digamos no caso do aluno, que mais ele gosta. Né? Quando eu escolho, por exemplo, a faculdade de engenharia, nos primeiros anos, então, na verdade eu não preciso especificar qual engenharia eu vou de fato seguir, qual linha da engenharia eu vou seguir, é isso? E dependendo do local onde você cursa, você já entra cursando aquilo, né? Mas com a gente, todos os engenheiros fazem o mesmo ciclo básico, são os 2 primeiros anos. Né? Então eles vêm física, química, matemática, alguns vêm biologia, né? Da área de biologia, outros vêm economia, administração. Né? Isso o torna um profissional muito versátil. Pois é um profissional completo, né, Sim. professor? A gente pode dizer isso. Sim. Muitas vezes a gente enxerga o engenheiro como aquele cara que fica focado mais na área de exatas, porque de fato é, né? Sim. Mas como ele tem essa abrangência, né, de conversar com várias áreas, ele também amplia bastante o conhecimento e pode atuar em diferentes áreas, de diferentes formas, né, professor? Sim, o engenheiro em si, na minha visão, tem que voltar um pouco à história. Né? Porque o engenheiro, ele vê um pouco da ciência e aplica essa ciência. Só que a ciência aplicada é no contexto social e econômico. O mundo em si cresceu, né? Existem as fases. Né? Digamos que ela se modernizou muito, né? Quando teve que mexer com mercados, né? Compra e venda de especiarias. Então, por camelo, demorava talvez anos para atravessar entre a Europa e a Ásia. Apareceram as caravelas, né? Então você teve que adquirir tecnologia para poder construir e depois para poder navegar também. Né? E saber onde é que você estava. Afinal, o mar, né? Acreditavam-se que acabava. Né? E aí, nesse contexto, todos esses conhecimentos, né, elas são bem abrangentes. Né? Isso só nesse caso. Se a gente discutir, por exemplo, um ramo que às vezes não tem nada a ver, veículos, por exemplo, né, que surgiram há pouco mais de 100 anos, né, talvez 150 anos, os primeiros veículos, e a gente vê no estado atual, né, da evolução desse tipo de automóvel. Mas por que e como ela surgiu, a gente tem que também perguntar. Tem muito a ver com a engenharia, né, porque a engenharia na verdade, é um ramo, né, a área em que aplica a ciência, né, uma ciência aplicada. Nós tínhamos um problema, né? Se você pegar lá em 1800 e alguma coisa, 1850, 60, a gente andava de cavalo, né? Sim. E aí, por que então apareceram os veículos? Né? Essa é uma pergunta que a gente tem que fazer. Se a gente imaginar que numa cidade pequena, cerca de 100 mil habitantes, tiver aí 5 mil cavalos, é pouco, né? E o cavalo, né? Ele come. E também faz as necessidades. Você imagina se cada cavalo fizer 7 quilos de necessidades por dia, com 5 mil, você imagina a quantidade de sujeira aqui. Então existiam antigamente os acendedores de vela, os coletores de, né, do estrume, necessidades do estrume. Isso. E antigamente era jogar no rio, porque eles acreditavam na diluição infinita. Né? E aí isso se tornou um problema. E a engenharia, ela pode vir a solucionar esse tipo de problema. O veículo não sujava. Eles tinham que dar um fim também para o petróleo, né? Tinham acabado de descobrir e eles não sabiam. A única coisa que eles usavam do petróleo era a lamparina, né? Teve uma briga danada também quando apareceu a energia elétrica. Mas voltando ao veículo, o que acontece? Praticamente os cavalos foram substituídos porque você podia chegar no local muito mais rápido. Né? Então os engenheiros trabalharam muito para tornar o veículo mais eficiente, mais seguro. E aí passaram-se 100 anos, né? E aí aparece outro problema, né? Os veículos voltam a seus problemas, né? Que agora estão poluindo de uma outra maneira, né, eles professor? poluem. E aí repare que uma outra tecnologia deve surgir, né?
Então, essa necessidade do ser humano em resolver os problemas e melhorar também a questão socioeconômica de uma população faz com que descobertas, né, sejam voltadas com esse propósito, com o passar do tempo. E aí a gente vê, então, o surgimento dos carros elétricos, híbridos e outras coisas mais, né? Pois é, daqui a um tempo, de repente, a gente tem que descobrir outras ferramentas, né? E outros veículos. Sim, nós não podemos também desatrelar ao momento da história em que a gente vive, né? É claro que se a gente voltar ou se antecipar para o futuro, as necessidades serão diferentes, como consequências, outras tecnologias aplicadas, né? No caso, na questão da engenharia, também. No caso da engenharia civil, por exemplo, edifícios cada vez mais altos estão sendo construídos porque já não tem mais tanta área disponível e são muito caros. A verticalização também pode trazer problemas também, né, professor? Sim. Porque a gente verticaliza, mas aí naquele prédio vão abrigar milhares de pessoas, né? milhares de pessoas. E aí veículos também que vão... Você precisa passar a estudar como fazer essa população se locomover e como eles se interagirem entre si sem dar problema. Por né? isso que existe essa conversa entre as diferentes engenharias, né, professor? Porque não adianta construir o prédio ou ter a tecnologia e o conhecimento necessário para construir um prédio de centenas de andares. Né? Não adianta só isso. Quer dizer, o impacto que esse prédio vai gerar, aí já entra uma outra engenharia, um outro ramo da engenharia. Sim, entra. E aí começa a aparecer os nomes estranhos, né? Engenharia de tráfego, engenharia bioquímica, que é um ramo da engenharia química. E aí vai, né? Uma série de cursos começa a aparecer porque a gente começa a especificar. E como toda a engenharia é uma só, mas para cada área que você vai atuar, dá-se um nome, né? Mas eu acho que não precisa. Se você tiver o seu currículo, naquela formação para atuar naquela área, quem vai ver isso são os conselhos, né, regionais de engenharia. Né? Vai falar se aquele profissional com aquele currículo pode atuar naquela área. Né? Hoje, o estudante que pretende fazer engenharia, o que ele deve observar, hein, professor? Ele tem que ser uma pessoa que gosta de muita química, física e matemática. Isso eu não tenho a dúvida. Sim. E depois verificar em que, né, se você gosta de construir coisas, né? Porque a engenharia, ela efetivamente, né, digamos assim, é o profissional que constrói o país. É todos nós, né? Eu como professor, né, ou como gestor, sou apenas prestador de serviço. Né? Todos nós somos prestadores de serviço. Sim. Mas o engenheiro em si, efetivamente, constrói o país. Sem engenheiro você não tem prédio, não tem carro, não tem nada. Sim. Então, por isso que essa importância. O aluno que quer cursar engenharia, obviamente, ele tem que ter esse interesse de construir algo que seja útil para a sociedade e, como consequência, ele ser bem remunerado. Né? Pois é, isso que eu ia entrar nesse ponto. Muita gente busca e procura a engenharia exatamente pelo status. Não só pela remuneração, mas também pelo status. Como é que a gente avalia a profissão hoje? Esse status, de fato, existe? Ele corresponde realmente à realidade? Os engenheiros são, de fato, bem remunerados hoje no país? Sim, se comparar a média nacional de salários, os engenheiros realmente têm uma média maior. Tá? São relativamente bem remunerados, né? Com relação às outras profissões. Algumas pagam mais, outras pagam menos. Claro. Mas existe uma questão, né, no nosso país, que é a questão política. Dependendo do que se toma, né, como lei, acaba priorizando uma coisa ou outra. Né? Se você disser que os carros elétricos, né, vão pagar menos tributo, é uma lei. E aí as empresas vão voltar porque eles vão passar a ganhar mais dinheiro, poder produzir mais, no menor custo, vender mais barato. E aí vão precisar de profissionais daquela área. área. E aí, se o governo disser que vai priorizar a construção civil para a população de baixa renda, e é uma política nacional, é claro que ele vai alavancar toda a área da construção civil e a própria arquitetura também, né? Para poder projetar casas com melhor acessibilidade, iluminação, aproveitamento da energia energética, né? Melhor aproveitamento energético. A gente pode dizer que existe alguma área hoje específica da engenharia que está mais em alta? Em alta, a civil sempre esteve em alta, né? Porque ela é o que mais produz de imediato empregos. Então, quando se alavanca um edifício, são centenas de pessoas que trabalham, direto e indiretamente. E eu acredito que é uma área, né, o arquiteto e o engenheiro civil tem uma grande procura. Né?
Então são áreas que são áreas promissoras. Sim. São áreas interessantes para se investir. A área de engenharia química também, porque em todos os setores existe a transformação do material, né? A produção de alimentos, produção de medicamentos, tintas, petróleo. Querendo ou não, 24 horas por dia, isso tem que ser produzido. E tem um profissional da área de engenharia química que atua nessa área. Né? E as áreas, aliás, hoje tudo, né, tá muito, o avanço tecnológico trouxe desafios e novidades para todas as áreas. E para a engenharia, claro que não é diferente, né, professor? Sim. Existe hoje algum curso novo ou algumas matérias, disciplinas novas dentro dos cursos de engenharia que contemplam essa nova realidade? Sim, isso é uma questão muito importante, porque a engenharia ela não é estática, ela precisa se moldar ao que a sociedade quer e as necessidades de uma população no geral. Certo. E você então verifica que existe o tal da, né, eles falam, engenharia, ou não sei se é o termo correto, acho que é engenharia 4.0, por exemplo. Isso envolve o quê? Envolve tecnologia, né? Então, o engenheiro agrônomo, por exemplo, por causa dessa tecnologia, não é mais necessário fazer um mapeamento. Você tem drones, você tem a inteligência artificial que mapeia e decide, né, pelo agricultor o que ele tem que fazer naquela área. A robótica, a tecnologia dos drones, né, a inteligência artificial, isso vem a acrescentar a formação do engenheiro. Ele precisa ter esse tipo de conteúdo. Né? Então, nós tentamos buscar a atualização desse profissional, porque senão ele fica para trás. Pois é. No país, normalmente, demora um pouco para chegar a esse tipo de tecnologias, mas as empresas já começam a exigir. Às vezes ele tem a formação, mas não tem aquela especificação. A própria empresa aeronáutica do Brasil aqui, né, que constrói aviões, ela não tem profissional. Ela, então, nos seus quadros, contrata engenheiros de todos quanto é tipo de formação e dá o treinamento de 2 anos. Pois é. E aí, nesse caso, é interessante um curso, por exemplo, nessa área de engenharia? Sim, vai depender mais daquele aluno e o que ele gosta. Né? A gente nunca deve escolher nada por questões econômicas e financeiras, não, porque vai ganhar mais. Afinal, você vai ficar a vida inteira trabalhando com algo e se você não gosta, adianta ser bem remunerado, né? Se torna um profissional frustrado. Né? Pois é. E aí, acredito que esse aluno deva escolher aquilo que ele realmente ame e que goste, né? E vai trabalhar a vida inteira. E aí pouco importa, seja lá o que for ele cursar, como ele gosta, vai trabalhar com amor, dedicação, ele vai se dar bem. Né? Que bacana, é isso mesmo, professor. Agora, a gente falou do status, né? Sim. Do status, que é uma profissão, na maior parte das vezes, bem remunerada, enfim, mas o esforço para chegar até esse ponto também é grande, né, professor? Sim, exige muita dedicação, né? Lembrar, né, pegar os dados nacionais, né, das diretrizes curriculares da engenharia, e também da Câmara de Engenharia, né, Nacional, o presidente da Câmara disse que a procura pelo curso de engenharia, né, é decepcionante, porque de 2015 para cá houve uma queda pela procura, né, nesses cursos de engenharia, uma queda de 40%. E apontou razões? Muito alto, né? É porque eles acreditam que no país, né, houve o processo de desindustrialização. Sim. Então não tem emprego para todo mundo. Tem até que tem, mas tem que ter uma formação mais aprimorada. Né? Entendi. E como consequência, os alunos que começam a se formar, né, não vê muita perspectiva. E o mais agravante é que desses 60%, né, quase 60%, pouco menos, que sobra, 49% desistem do curso entre primeiro e segundo ano, dada a dificuldade, né, encontrada. Pois é. São 6 anos de curso, professor? Sim, normalmente? são 5 anos. São 5 anos de curso. Alguns têm tempo integral ou não? Alguns cursos de engenharia? Sim, alguns cursos têm o curso integral, mas a Univap ela é diurno, né? Ou noturno. Na verdade, o que nós temos que contemplar é que ao final do curso, não importa como ele vai fazer isso, mas ele tem que atender a diretriz do MEC, né? Com uma carga horária mínima. Nós seguimos isso e acho que passa um pouco, chega a 3.840 horas. Né? Então, se ele atender, se ele conseguir fazer isso em 5 anos, né? Que eu acho que é ideal, porque se fizer menos, ele teria que ficar de manhã à tarde
E aí, quando ele vai iniciar o estágio, fica difícil, Aí fica né? difícil. Tem que estudar, ainda fazer estágio. Conciliar é né? difícil mesmo. O fato é que vale a pena, né, professor? Sim, é uma profissão que eu acredito que vale a pena. Com amor, gostando de fato. Né? Tem que realmente se dedicar, porque não é muito fácil você passar 5 anos estudando, né? E depois, muitas vezes, você não vai ser contratado de imediato. Claro, né? sim. Acho que como qualquer área, Você né, passa por um aprimoramento, às vezes você vai fazer um MBA, né? Ou fazer um mestrado, às vezes fazer um doutorado. Só que se especificar demais também dá problema, né? Às vezes não tem aquele mercado, né? Alguns até vão para o exterior. Né? O importante é estar satisfeito e decidido, né, de que é uma área de que você gosta de fazer, né, professor? Sim. Tem que realmente dizer que eu gosto de engenharia, eu quero fazer por tais questões, encontrar os argumentos, e aí ele vai para aquela área, né, quer construir, né, ele quer projetar um carro, um avião, cada um com sua área. Né? É isso mesmo. Professor, muito obrigada pela presença e até a próxima oportunidade. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado. Obrigada. Para você que nos acompanhou até aqui, até a próxima.